Passo agora a palavra ao meu querido colega Luiz Reis Torgal, cujo título da comunicação é O Problema Colonial na Crise do Estado Novo, o Discurso do Poder. Eu queria cumprimentar mais uma vez a minha querida colega, a professora Bernardi, que está agora na sala, por este encontro que nós temos vindo a fazer, que é mais um, sexto. Espero que continuemos, conforme o resto já aqui foi referido. A minha comunicação pretende pretende realmente integrar-se dentro do título que foi dado a este colóquio, Tempos de Guerra e de Paz. E talvez mesmo por isso, eu, de alguma maneira até aqui em homenagem ao Rodrigo, que vai falar sobre cinema, eu gostaria de falar aqui rapidamente de dois marcos cinematográficos para nós entendermos um pouco aquilo que eu vou aqui abordar. Em 1940 é feito um filme de propaganda, o segundo filme de propaganda do regime, em termos de ficção, entenda-se, para além dos documentários, chamado O Feitiço do Império, António Lope Ribeiro, o grande cineasta do regime. A ideia é esta, é efetivamente importante, é necessário, é urgente colonizar a África com portugueses. Os portugueses não devem ir nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos, mas devem ir, efetivamente, para a África. Até porque se vive na África tão bem como se vive na beira onde está os montes. É assim que termina de resto o filme. Em 1941, o irmão do António Lope Ribeiro realiza o filme Pátio das Cantigas. É uma das comédias mais populares. O realizador é Francisco Ribeiro, também conhecido por Ribeirinho, e a ideia era esta: a Europa estava em guerra, o mundo estava em guerra, mais exatamente, e Portugal estava em paz. O Pátio das Cantigas é Portugal, é a representação de Portugal. É esta ideia de paz que há em Portugal, enquanto realmente no mundo há realmente uma guerra. Portugal mantinha-se numa neutralidade, depois chamou-lhe neutralidade colaborante para justificar uma relação com os vencedores, sobretudo os vencedores democráticos e mais especialmente o caso da Inglaterra, que era a nossa velha aliada, mas realmente há uma neutralidade e inclusivamente no fim da guerra há uma grande manifestação a Salazar por ter mantido Portugal em paz. O outro marco cinematográfico é o Chainito de Jorge Bruno Canto, de 1953. E reporta-se a uma guerra que se passa em Moçambique em 1895. A grande figura é efetivamente a figura de Mozinho de Albuquerque, e não só. A guerra é uma guerra ainda, enfim, que se passou, conseguindo, é um filme histórico, digamos assim, mas de alguma maneira prevê todo o início de um processo bélico que vai acontecer exatamente nos anos 50 e verdadeiramente iniciar-se no ano terrível de 1961. Na verdade, nestes anos 50 já se está a movimentar a luta da União Indiana em relação à posse do chamado Estado da Índia, da mão e viu, e vamos depois verificar que nos anos 50 e nos anos 60, sobretudo, está a passar-se toda a movimentação militar em África, começando talvez de uma forma violenta no famoso problema do Pijiguiti, que aqui foi referido no cais de Bissau.
em 1959. 1961 é realmente aquilo que se pode chamar um ano terrível ou um ano horrível. Nós celebramos este ano um pouco isso, com um colóquio organizado em Coimbra até pela Luísa Paulo, que está ali. O ano de todas as crises, assim se chamou. Em Lisboa chamou-se o ano terrível de Salazar. Um jornalista escreveu um livro chamado O Ano Horrível, parem bem, e até muito recentemente surgiu mais um livro de outro jornalista, João Céu e Silva, 1961, o ano que mudou Portugal. Por conseguinte, estamos agora a entrar numa outra realidade, a Guerra Portuguesa. Esta é que é verdadeiramente a guerra. Para Portugal salazarista, esta é que é a guerra. Tinha havido uma guerra europeia e africana, Primeira Guerra Mundial, que já aqui foi referida por várias vezes, mas realmente temos agora uma guerra, efetivamente, portuguesa, que se verifica em três frentes: Angola, Moçambique e Guiné, na África, e de alguma maneira numa quarta frente que muitas vezes é esquecida, que é exatamente o caso de Goa, e aí fala-se, é importante falar-se dela, porque ela prolonga-se lentamente ao longo dos anos 50 e em 61, como sabem, exatamente no fim de 61, a União Indiana toma Goa da mão. É realmente este ano 61 que é o ano terrível, o ano horrível, o ano de todas as crises, também onde tudo começou, como diz agora este último livro, e se nós olharmos para o que se vai passando, verifica-se que assim é. Sei lá, em janeiro dá-se a movimentação dos trabalhadores do algodão na Baixa do Cassange, em Angola. Em janeiro e fevereiro, o assalto ao Santa Maria, que já aqui foi referido, até pela Luísa. Em 4 de fevereiro, o assalto às prisões de Luanda, e não só. Em 15 de março, o golpe da UPA, que aqui foi referido também. A brilhada de Botelho Muniz, que é muito importante, porque realmente o ministro Botelho Muniz quis alterar um pouco a estratégia política e a estratégia em relação ao ultramar, e acaba por ser, efetivamente, demitido. E Salazar vai tomar o seu lugar, vai ser Ministro da Defesa, para além de ser Presidente do Conselho de Ministros, vai ser, efetivamente, Ministro da Defesa. Em 13 de outubro, há uma carta do Amílcar Cabral à ONU a pedir a independência da Guiné. Em 10 de novembro, o assalto, digamos, ao avião da TAP sobrevoa Lisboa e outras localidades, espalhando panfletos. As posições na ONU já contra Portugal, com a abstenção de alguns países amigos, curiosamente, é importante salientar este aspecto. 18 de dezembro, a tomada de Goa, e 31 de dezembro, 1 de janeiro, o assalto ao quartel de Beja. É realmente demais para o Estado salazarista. Foi efetivamente um período extremamente complicado. Ora bem, eu gostava de falar-vos da guerra colonial nesta perspectiva. A guerra colonial, isto, enfim, todos os historiadores consideram que assim é, e consideram exatamente os próprios atores da guerra. Eu fui um ator da guerra, eu estive na guerra colonial na Guiné, em 68, 69, e, na verdade, aquilo que eu posso dizer é que se em 61 se pode dizer que a guerra colonial, de alguma maneira, provocou um certo reforço do regime, apesar de todas estas crises, ou sintomas de crise, de todo este sentido horrível que realmente eu aqui referi, há efetivamente um reforço do regime, e há um reforço do regime por um aspecto que eu gostaria de salientar e que eu próprio experimentei e fui testemunha oral, que é este aspecto. Apesar de tudo, o ultramar
era alguma coisa que fazia parte profundamente da memória portuguesa. Esta ideia do Império era uma ideia forte. Apesar de tudo, era difícil, se fosse qual fosse a ideologia que se tivesse, pensar que nós poderíamos perder, enfim, as colónias, depois já chamadas províncias ultramarinas, a partir da legislação de 51. Era difícil, e nesta perspectiva, de alguma maneira, o Estado Novo reforçou a sua própria posição e encontrou aqui elementos que possibilitavam, inclusivamente, a própria repressão, que justificava uma repressão ainda maior, no caso de aparecer alguém que não concordasse com a política salazarista, que corresponderia, pois, a uma política nacionalista de defesa do território nacional. De resto, isso está consagrado na Constituição de 1933, como de resto está consagrado na Constituição de 1911. Nenhum republicano alguma vez pensou em abdicar do território colonial. Ora bem, como é que Salazar vai responder? Eu vou ser muito breve, como vão ver. Eu vou ser telegramático, o texto está todo escrito e vai ser entregue à minha colega, de maneira que eu não vou aqui fazer referências concretas aos vários discursos de Salazar que estão aqui referidos, mas vou apenas tentar sintetizar e acertar fundamentalmente naquilo que é essencial. E aquilo que é essencial para mim é chamar a atenção para este aspecto. É que o discurso de Salazar tem um discurso, digamos, por um lado, tem um discurso para dentro muito curto e incisivo. Muitas vezes é através do discurso, por vezes utilizando a emissora nacional, a rádio, mais tarde a televisão inclusivamente, mas sobretudo é um discurso curto, incisivo, como eu dizia, que pode ser inclusivamente apresentado em simples notas oficiosas, como se chamavam, às notas que Salazar fazia e que obrigatoriamente eram publicadas em todos os jornais, mesmo nos próprios jornais que de alguma maneira emitiam um juízo de posição, como é o caso do Jornal República. Era obrigatório publicar essas notas oficiosas. E nessas notas oficiosas, a ideia fundamental que lá está é esta. Vamos para Angola em força. Era esta. Começa o caso, a guerra começa exatamente por Angola, e Angola era, como aqui de resto foi emitido por Fernando Pimenta, era a joia da coroa, era efetivamente a joia da coroa, e por conseguinte era para Angola em força. O problema era Angola quando se pretende justificar tudo, inclusivamente, por exemplo, a assunção de Salazar ao Ministério da Defesa, diz, bem, não quero discutir mais nada. Tinha havido uma espécie de golpe de bastidores por parte do Ministro da Defesa, do Tenho Muniz, mas ele não fala de nada disso. Aliás, um dos aspectos fundamentais do discurso salazarista é o silêncio. Muitas vezes é o silêncio. É uma coisa que às vezes os historiadores esquecem e vão olhar para o que lá diz. Não, o que é preciso é a gente pensar o que não é dito ou o que está dito nas entrelinhas. E a ideia é sempre, efetivamente, esta, é a ideia que é preciso ir para Angola em força, como depois será para Moçambique ou para a Guiné, e a ideia de que quem estiver contra esta posição está, efetivamente, a cometer uma traição. Está a cometer uma traição. Para fora, naturalmente, os argumentos eram completamente diferentes. Era toda uma reflexão que Salazar fazia em longuíssimos discursos. Ao invés do para dentro, como era uma espécie de dogma. Se era um dogma, não havia que entrar em grandes reflexões e justificações. Para fora, não. Para fora, efetivamente, era preciso discutir.
E Salazar, nos vários discursos que faz, e eu agora não vou falar deles um por um, de modo algum, agora, aquilo que aparece fundamentalmente é esta ideia, é que os Estados Unidos não estão a apoiar Portugal, os Estados Unidos estão a cometer um erro contra o Ocidente. Até é muito interessante perceber, quase que diríamos, entre aspas, uma espécie de admiração que Salazar nutre pela ação da União Soviética, porque a União Soviética é coerente, e os Estados Unidos não. Os Estados Unidos vão zigue-zagueando na sua ação política. É sempre esta ideia que aparece. E quando realmente se vai referindo a tudo o que se vai passando na ONU, quer na Assembleia Geral, quer nos outros conselhos de segurança ou outro qualquer, há sempre esta ideia: a ONU realmente não serve para nada. Há esta ideia clara. A ONU está a cometer um erro profundo, está inclusivamente a intervir em assuntos que só a Portugal dizem respeito, e por isso mesmo a ONU não serve para nada, como a própria NATO, em que Portugal foi potência fundadora, como sabem, em 1949. Em relação à ONU, mesmo inclusivamente, Salazar diz: bem, vamos pensar na possibilidade de tomar uma posição como tomou a Suíça. A Suíça é que teve juízo, a Suíça não entrou na ONU como potência efetivamente neutral, e nós deveríamos ter feito efetivamente o mesmo. É dito isto claramente por Salazar. E todos os argumentos são argumentos mais ou menos significativos, mais ou menos profundos, e sobretudo aparece sempre esta ideia que lutar pela África portuguesa é lutar não só por Portugal, mas lutar pelo Ocidente contra, efetivamente, o comunismo. Era esta a ideia que aparece. É esta a ideia que aparece. Dentro desta lógica, é óbvio que era completamente impossível haver uma outra política e uma outra ação política que não fosse a guerra. Era esta a posição que Salazar assume. A posição que Salazar assume é realmente a posição da guerra. Naturalmente com as dificuldades inerentes a uma guerra de guerrilha. Eu estive nela e por isso mesmo tenho consciência clara, e estive no pior lugar, que era a Guiné, que era o nosso pequeno Vietnã. De resto, até a própria geografia da Guiné é uma geografia idêntica, porque é uma terra que, como dizia um militar, numa expressão muito interessante, esta terra é mais água do que terra, porque é uma terra cheia de pântanos, pantanosa, sujeita a regimes de marés, formam-se ilhas quando a maré sobe e depois desaparecem. Ora bem, era terrível, era uma guerra efetivamente terrível. Ora bem, e não houve outra posição a não ser esta. Podemos dizer que Salazar não pensou em mais nada, mesmo quando ele está desesperado. Ele tem um discurso de desespero e de drama. Em 1975 ele diz: estamos orgulhosamente sós. É o famoso discurso dele. Um famoso discurso dele de 65. Nós estamos orgulhosamente sós. Salazar já não está, apesar de tudo, a contar com nenhuma potência. Apesar até da própria política dos Estados Unidos, a política americana, ter-se um pouco modificado depois da administração Kennedy, ou mesmo até durante a administração Kennedy, mas a verdade é que Salazar percebe que realmente não pode ter apoio, sobretudo um apoio efetivo militar, ou até um apoio político efetivo e de posições fortes na ONU, ou até no âmbito da própria NATO, que apesar de tudo vai dando armas para Portugal combater. As nossas armas realmente tinham um pouco do selo da NATO, as nossas armas que usávamos. Ora bem, mas de qualquer maneira é a guerra, não há outra possibilidade. E eu gostava aqui de fazer um certo contraste com o que se passa no início do regime. Foi aqui referido uma figura de um jornalista muito significativo, que é Augusto Costa. Suponho que foi até o nosso amigo
o nosso amigo Alberto Pena Rodrigues. O Augusto Costa fez um inquérito em 1926 e continuou a fazê-lo. Reparem que 1926 é o ano da Revolução Nacional. E então, repare-se bem, esse inquérito era um inquérito feito aos portugueses, a nomes importantes dos portugueses, entre eles o Marcelo Caetano, ou se querem outro nome ainda mais significativo, o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é também ele entrevistado. É muito curioso porque aparece esta ideia, reparem bem, só mais um ponto. Em 1934 é publicada este livro chamado Portugal, Vasto Império, pela imprensa nacional. Estávamos em pleno salazarismo. Ora bem, e o Augusto Costa, nos seus comentários, no fundo vai dizendo isto. Um dia qualquer das nossas colónias, eram assim chamadas nessa altura, hão de se tornar independentes. O caso de Angola será a primeira. Mas o que é preciso é que nós, apesar de tudo, injetemos um selo de Portugalidade ali, um desenvolvimento, para que, na verdade, se crie uma ligação, uma espécie de Camamuel, digamos assim. É interessante que isto é dito por um jornalista do tipo do Augusto Costa, em 1926 ou 34, a obra é publicada em 34. Mas realmente não era possível já dizer isto em 1961, e eu gostava só de salientar que Marcelo Caetano, como sabem, Marcelo Caetano vai à morte política de Salazar em 68, morte política de Salazar que nós militares, estava eu na Guiné nessa altura, saudámos pensando que a guerra ia acabar. Confesso que pensei que a guerra iria acabar, pensámos todos que iria acabar. O que é certo é que a guerra não acaba. Marcelo Caetano mantém a mesmíssima posição, nada muda. Aliás, o Mário Soares, dos escritos políticos, chamou a atenção muito claramente para isso. No essencial, nada muda, só mudam um pouco os argumentos. De resto, Marcelo Caetano, ao longo de todo o tempo, foi apresentando vários argumentos e a verdade era esta. Se há alguma ideia de uma certa autonomia, não digo de independência, é uma autonomia do género desta que o nosso amigo Fernando Pimenta aqui referiu. Uma autonomia liderada pelos brancos. É sempre esta ideia que há. De resto, Marcelo Caetano é muito mais contra a miscigenação do que é Salazar. Digo claramente em variedíssimos discursos, curiosamente. Mas então, o que ele diz é o seguinte: quais os motivos para a defesa do ultramar? Não é uma razão histórica. Não é para defender o Ocidente, outro argumento diferente de Salazar. Não é para defender o Ocidente. É importante, mas o Ocidente pode defender-se de outra maneira, se quiser que se defenda como entender. Não é para defender interesses económicos. Nós estamos a perder dinheiro nesta guerra. Nós estamos, e agora, há todo o pragmatismo de Marcelo Caetano. É para, efetivamente, não é para perder a independência, ele ainda diz isto, nós não vamos perder a independência por perdermos Angola ou Moçambique, mas o ultramar tem de ser defendido porque estão lá milhões de portugueses. Portugueses, entenda-se, portugueses, e agora já ele diz, portugueses da Europa e portugueses africanos. Ora bem, é este o argumento de Marcelo, de resto nada muda, nada muda. E gostava também de salientar, digamos assim, quase para terminar, eu gostava de salientar outro aspecto. A própria oposição tem dificuldade em entrar numa argumentação anticolonial. Nós verificamos isso facilmente. É claro que nós vamos encontrar na candidatura de Arlindo Vicente já falar da autodeterminação. Arlindo Vicente era apoiado pelos comunistas, pelo Partido Comunista. Humberto Delgado fala da autodeterminação para o caso de Goa. Fala para o caso de Goa, curiosamente. Mas, fora disso, não fala de autodeterminação nenhuma. Nem sequer o programa para a democratização da República de 1961 vai falar. O que vai falar é assim, é dizer isto: vamos democratizar o país
com todas as consequências que aí advierem para o continente ou para o ultramar. É esta a ideia, é só esta ideia que aparece. Quer dizer, a própria oposição teve dificuldade só no decorrer dos anos 60, e aqui é que eu gostaria de salientar este aspecto com o qual praticamente não vou terminar. É esta ideia, é que, na verdade, ao longo dos anos 60, ao longo da guerra, houve uma tomada de consciência cada vez maior da parte da população portuguesa, sobretudo dos militares, sobretudo das famílias que tinham militares lá, e então houve uma consciência social, há uma verdadeira consciência, e aqui é que, na verdade, aparece o sentimento claro de crise, de afastamento completo do regime, e agora podemos falar realmente de um movimento social, e porque foi feito o 25 de abril de 1974, não é um mero golpe militar. Não é um mero golpe militar defendendo interesses corporativos, embora possa ter começado por aí. A verdade é que é um movimento social, claramente um movimento social, é um movimento pela democratização, que na verdade abrange a questão da descolonização, ou abrange a questão também do desenvolvimento que se deu, mas que enfim, infelizmente, nesta fase de crise do país, está realmente a retroceder, perdendo-se o sentido de uma democracia social. Não falem de Estado Social, por favor. O Estado Social era a expressão utilizada por Marcelo Caetano. Marcelo Caetano abdicou da ideia de Estado Novo e diz: vamos fazer um Estado Social. É assim que ele chama exatamente a este Estado Social, digamos assim, alindado por uma cosmética, por uma outra cosmética. E só mesmo para terminar, para mostrar que realmente este problema era efetivamente um problema que foi complicado de resolver, foi um nó difícil de desatar, no período marcelista, a partir de 1969, nós temos finalmente aquilo que Marcelo Caetano defendia. Era uma oposição interna, como ele pensava que se poderia acontecer. Vai meter por dentro da União Nacional, que ainda se chamava União Nacional, depois vai chamar-se Ação Nacional Popular, o chamado Partido Único, embora Salazar pensasse sempre que não era um partido, mas ele vai colocar uma ala que se chamou, ficou conhecida pela ala liberal e que tem como principal figura Sá Carneiro. Sá Carneiro acaba por sair e atrás de Sá Carneiro saem todos os elementos da ala liberal. Ele é entrevistado, curiosamente, pelo Jaime Gama, que foi Presidente da Assembleia da República até há muito pouco tempo, o Jaime Gama, do Partido Socialista, e o Jaime Gama, e ele diz ao Jaime Gama, diz: então o que é que o senhor pensa em relação ao ultramar? E ele diz, ele praticamente, deixa-me dizer, a entrevista é de 72, ele diz que não pensa nada. Bem, eu conheço um bocado Angola, mas realmente não sei se efetivamente se deve dar independência, se não, o que deve, a única coisa que ele diz é isto: o problema de Angola, ou de Moçambique, ou da Guiné é um problema nacional, como é o problema da metrópole. O que é preciso é realmente caminharmos lentamente para um processo de democratização. E com as consequências, é um pouco aquilo que efetivamente dizia o Programa para a Democratização da República 10 anos, mais de 10 anos antes. Ora bem, é assim que termina efetivamente todo este processo, vai terminar, como sabem, com o 25 de Abril, com a democratização, com a descolonização, com todas as suas consequências. Acaba de sair um romance muito interessante chamado O Retorno, que é efetivamente o regresso dos portugueses, o regresso das caravelas, também se chamou a isto num outro texto bem curioso, mas agora este romance que eu estou a começar a ler, já vou um pouco adiantado, é interessante, que é o drama efetivamente dos retornados, como se disse, daquela gente que estava em Angola ou em Moçambique. Eu tive familiares desse género, desse tipo, e que voltaram, deixaram tudo, deixaram as suas casas, deixaram os seus haveres. Foi esse grande drama que Portugal, de resto, conseguiu, apesar de tudo, digerir. Aí conseguimos efetivamente digerir
essa situação crítica, nós conseguimos digerir e integrar, efetivamente, alguns milhares, largos, milhões de portugueses que efetivamente estavam espalhados por Angola e por Moçambique, pela Guiné não, porque a Guiné não era bem uma colónia, era mais uma república. E, meus queridos amigos, aqui está aquilo que eu queria dizer-vos, é realmente entre esta situação de paz, uma paz, se quiserem, uma paz resultando de uma neutralidade, uma paz em relação à Europa. Salazar nunca se quer meter mais em guerras da Europa, diz sempre, nós perdemos, sempre que entramos nas guerras europeias, perdemos, e, por outro lado, uma situação de guerra. E mesmo para terminar, eu gostaria só de salientar este aspecto. Salazar adivinhou uma coisa. Disse, quando era das eleições de 1961, dizia assim, ou havia já oposição, eu agora estive a estudar exatamente num primeiro livro e num segundo livro com o meu amigo Mário Matos Lemos, que é o principal autor, eu sou o coordenador deste problema da oposição e das eleições, e Salazar diz isto. Quando em 61, diz assim, bem, há 50%, se mesmo que a oposição ganhasse, metia 53%, realmente a oposição não concorre em todos os círculos eleitorais. Quer dizer, afinal de contas, a oposição está lá apenas para desestabilizar, não está para concorrer construtivamente para Portugal. E, além disso, há uma outra coisa importante. Em Portugal, reparem bem nisto, em Portugal nunca se mudou de regime através do processo eleitoral. É sim através do movimento popular, depois sim consolidado através de um processo eleitoral. Mas é através do movimento popular. Realmente assim acontece em 22, assim acontece em 1911, assim acontece em 1926, assim acontece em 1964 e não sei se irá acontecer outra vez por qualquer circunstância que nós estamos efetivamente a sentir com toda esta crise que todos os dias surgem notícias bem sintomáticas dela. Muito obrigado a todos.